Boa tarde a todos, é um prazer enorme poder estar aqui, sinto muito honrado por poder estar neste Virtual Educa Connect, ainda que virtualmente neste evento educativo, onde estaremos todos necessariamente ligados nos próximos dias e onde queríamos muito estar aqui em Lisboa, nesta fantástica cidade de Lisboa, que muitos certamente conhecem. Eu gostava por começar saludando a la estimada Ministra de Educación y Formación Profesional, estimada Isabel, que es una estimada compañera de tantos y tantos trabajos y de muchos de nuestros proyectos bilaterales, como son, por ejemplo, las escuelas de frontera. Y somos en Iberoamérica, en Europa también, cómplices de tantos y tantos debates europeos en que más veces de lo que deseábamos somos portadores raros de visiones progresistas relativamente al papel de la educación en nuestras comunidades, lo que es tan necesario. Es un honor estar aquí contigo, Isabel, y poder trabajar una vez más para que las comunidades que hablan portugués, que hablan castellano, aquí en la península, pero también un poco por todo el mundo, puedan estar con nosotros. Uma palavra também para Jorge Antão, empenhado diretor-geral da Virtual Educa, a quem com gosto saúdo, lembrando também a memória da grande força motriz do Virtual Educa e associamos institucionalmente neste Virtual Educa Connect, que hoje temos o prazer de inaugurar como um grande evento que certamente lhe seguirá. Uma palavra para o Adelino Sousa, uma força da natureza que ocupa a direção executiva do Virtual Educa, que muitos de nós conhecemos. Queria deixar uma palavra também ao Sr. Secretário de Estado de Espanha, ao Sr. Secretário de Estado também aqui de Portugal, que nos está a ouvir e que também terão a oportunidade depois de participar numa discussão posterior e que tanto empenho, tanta dedicação puseram neste evento, mas também na educação dos cidadãos ibéricos. Obviamente que, se me permitem, a palavra mais especial vai para os professores, para os educadores, para todos os profissionais da educação, aqueles que desempenham uma das mais fundamentais missões que o Estado e todos aqueles que colaboram com o Estado cumprem perante os seus cidadãos, que é a educação. Sabemos que a educação é absolutamente vital, não só para que sejamos hoje as democracias robustas que queremos ser, mas sobretudo para que sigamos sendo sem possibilidade alguma de voltar atrás. Queria deixar uma palavra também a todos os especialistas, a todos os académicos do mundo da educação, que durante estes 3 dias também terão a generosidade de partilhar connosco o seu saber e o seu saber fazer, e uma palavra, se me permitem, e a senhora Ministra também já o referiu, para todos os nossos, para todos os vossos alunos e as suas famílias que connosco todos os dias exigem mais e melhor na educação, que convosco todos os dias aprendem, obrigando-nos todos a chegar ainda mais longe do que alguma vez julgamos sermos capazes de chegar. Espero com sinceridade, com muita honestidade, que este Virtual Educa Connect seja um momento inesquecível de encontro de todos e entre todos na educação que nos liga. É muito fácil e até seria, digo eu, presunçoso, quando o mundo da política se acha dono do trabalho e do mérito dos cidadãos. Um governo é certamente, como sabem, autor de políticas, mas influencia certamente para o bem e para o mal os caminhos das áreas que governa. Mas é, mais do que tudo, responsável pelos resultados que acaba por devolver aos seus cidadãos, de preferência e a bem da qualidade da democracia e da nossa vida cívica, quando devolve os resultados que prometeu e que constam nos programas que foram referendados pelo povo. Mas o caminho da nossa sociedade democrática não começou ontem e sabemos que não acabará amanhã. E, nesse sentido, podemos hoje dizer até, com segurança, que contra os arautos da desgraça e aqueles que insistem em desqualificar o trabalho realizado pelos nossos profissionais de educação e, muito especialmente, os nossos professores, com base em sucessivos relatórios de instâncias tanto nacionais como internacionais, que o nosso sistema educativo, e refiro-me particularmente ao sistema educativo português, tem vindo a melhorar de forma gradual, de forma constante, nas últimas décadas, o que permite não apenas alargar os percursos de escolaridade da nossa população, mas também as próprias competências e as oportunidades das novas gerações. Cruzando estes resultados com outros estudos de avaliação que têm sido realizados, não será difícil reconhecer
o impacto positivo nesta evolução de um conjunto de programas nacionais, como são, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura, que já está quase a meio do seu segundo decénio, o Plano de Ação para a Matemática, o Programa Ciência Viva, os territórios educativos de intervenção prioritária e, claro está, o nosso mais recente, mas muito ativo e absolutamente imprescindível, o Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, a par de outras ações importantes, mas talvez menos sonante no que toca à qualificação, à racionalização e também à estabilização da rede escolar que tem vindo a ser tomadas por sucessivos governos. Como comunidade, entre todos, temos caminhado, salvo exceções pontuais e que logo tentamos corrigir, no sentido de reforçar os princípios de coesão social e também de igualdade de oportunidades que todos os oradores falaram e com os nossos alunos e de forma absolutamente fundamental com os nossos professores, com quem os ensina, podermos construir um percurso de sucesso escolar em que deixe de ter a retenção como montra de uma falsa exigência e um desperdício luxuoso de recursos financeiros. Um sistema escolar que, em vez de conduzir a uma intolerável segregação primeiro e a um abandono precoce logo a seguir, possa conduzir ao sucesso para todos, com reforçada equidade entre todos, como disse a senhora Ministra, que temos perseguido e que nos tem recompensado com uma forte redução da taxa de abandono escolar precoce, de que nos orgulhamos com particular intensidade. Por nesta redução do abandono termos este tão grande orgulho, não deixaremos, porque como Governo e comunidade não podemos deixar, que o abandono da escola e da formação, mesmo numa pandemia com a força desta, e numa crise económica que também já foi aqui referida, que será a sua nefasta e natural quase consequência direta, se instale nas nossas mentes, nas nossas práticas e nas nossas políticas como tolerável. Temos que claramente dizer que nunca será tolerável e que nunca poderá ser tolerável este abandono escolar, independentemente da situação sanitária ou económica que estejamos a viver. Felizmente, para todos nós e para cada um dos que nos sucedam, isto tem que ser uma realidade. Por ser também o nosso estádio de desenvolvimento melhor do que já foi, mas por estar ainda muito aquém do que a coesão social e a tal competitividade económica nacional exigem que seja, para além da pandemia e reforçando-as também por causa dela, continuaremos a reforçar as ações que estão a ser desenvolvidas por este Governo e que dão consequência também ao alcançado durante o Governo anterior, do qual fazia parte. E é importante colocar o sucesso, como disse, e a equidade no epicentro das políticas educativas e estas, as políticas educativas, também no centro da sua visão de progresso da comunidade. Temos que o fazer ao trabalhar para que exista a escola de qualidade para todos, em todo o território nacional, num território nacional como o nosso, que à imagem de muitos dos países, daqueles que nos estão a ouvir, acaba por ter muita equidade ou falta de equidade nesse próprio e falta de coesão nesse próprio território nacional, de que, no fundo, acabamos todos por sentir falta ainda mais desta escola nas semanas em que não tivemos as escolas com aulas presenciais, mas que as pudemos manter de portas, digamos, abertas àqueles que delas precisavam para o apoio social ou comunitário e termos também a escola aberta virtualmente para dar resposta a todos. Fazemos-lo também ao apostar na inovação pedagógica, que já foi aqui referida, nomeadamente reforçando o ensino experimental e alargando as ferramentas de inovação ao modo remoto de ensinar e também de aprender. Fazemos-lo também ao apoiar as escolas, a utilizar múltiplos métodos e instrumentos de avaliação, novidosos para muitos, na forma como se relacionam, quer individualmente, mas também diferenciadamente com cada aluno e só depois com cada uma das turmas. E fazemos-lo, claro, ao reforçar a tão mal compreendida, ou diria até por alguns setores políticos, tão oportunisticamente mal compreendida autonomia das escolas. Sempre, mas sempre, acompanhada da indispensável metade que lhe dá sentido, a necessária supervisão e monitorização nacional. Fazemos-lo também ao consolidar aquilo que também foi referido pela senhora Ministra como indispensável, a formação dos professores e diretores para os ajudar na sua difícil missão a ensinar e dirigir as nossas comunidades escolares. Fazemos-lo também ao criar programas específicos de tutoria de apoio aos estudantes com maiores dificuldades, evitando a tal retenção sistémica, da mesma forma que evitamos as passagens administrativas, indo ao encontro de cada aluno, num movimento de trabalho individualizado,
sempre insatisfatório, porque procuramos que a malha da nossa rede não deixe verdadeiramente nenhum aluno para trás e ainda não conseguimos estar seguros de que algum não fique. Precisamos, pois, de uma energia e de um foco adicional em nós mesmos para voltarmos atrás e ir buscar cada um dos nossos estudantes que possa eventualmente ter maior probabilidade de poder ficar para trás. Mas fizemos-lo já também ao proporcionar apoios suplementares às escolas em contextos mais desfavorecidos e ao providenciar manuais escolares gratuitos aos alunos de cada um e todos os 12 anos de escolaridade obrigatória que temos em Portugal, que acabamos por exigir a cada um dos nossos estudantes e fazemos-lo ao garantir uma educação pré-escolar de qualidade para todos e, como todos aqui sabemos, que é um fortíssimo prescritor do sucesso escolar, bem como ao desenvolver também estratégias inovadoras dirigidas a combater o abandono junto de cada um dos nossos estudantes e da própria comunidade. Temos feito este caminho também ao olhar para os nossos alunos e vê-los enquanto jovens, apoiando iniciativas juvenis e incentivos para um melhor acesso ao emprego e à habitação na sua transição para o mundo do trabalho, procurando projetar a sua voz no desenho da implementação das políticas públicas que nos diversos setores da educação acabam por incidir sobre a juventude. A primeira vez que falámos com a equipa do Virtual Educa, nem eles, nem nós, trazíamos nas nossas mochilas de trabalho a certeza do novo coronavírus como ameaça, nem da Covid-19 como medo coletivo. Nenhum nem outro, se bem se recordam, constavam de nenhum programa partidário, nem muito menos do nosso ou de algum programa do governo. Da mesma forma que o Virtual Educa não desistiu, e aqui estamos agora, quando poderíamos, por forma a ser a nossa vida ainda mais fácil não estar aqui, mas decidimos estar ainda aqui à distância. E aqui estaremos em breve, de preferência, espero eu, bem mais próximos. Tivemos que o enfrentar e temos e teremos ainda que o continuar a enfrentar o melhor que sabemos, com a melhor ciência disponível, com o mais forte empenho de todos, com a resiliência de sabermos que enfrentamos muito provavelmente a prova das nossas vidas, provavelmente aquela que será a prova coletiva mais profunda que a nossa comunidade já enfrentou globalmente nos tempos mais recentes. Dentro da nossa comunidade, a comunidade educativa tem sido um intérprete tão perfeito quanto possível desta prova coletiva. Sem certezas absolutas, é verdade, nem dogmas irrevogáveis, também é verdade, mas com foco e uma importante perseverança. Antecipou, percebeu e executou em pleno a necessidade de confinamento coletivo, ainda antes, aliás, do estado de emergência ser declarado em Portugal. Depois cumpriu com zelo esse confinamento, estruturando e descobrindo novos cotidianos e novas formas, novos instrumentos e novas plataformas para fazer aquilo que é a sua razão de ser, ensinar e também aprender. A comunidade educativa percebeu muitíssimo bem que se estava confinada à ação de aprender e ensinar, não o estava e nunca o poderia estar. Ora, poucas vezes, como neste momento foi tão crucial, sentirmos que a escola e quem faz dela a sua missão, os professores, não abdica deste compromisso. Num tempo que sabemos absolutamente ímpar e em condições como nunca desafiantes, foi possível, graças a esta comunidade, a todos os que trabalham nas nossas escolas, a todos os que colaboram com as nossas escolas, pôr de pé aquilo que era necessário, a reconversão da forma da escola estar, sem mudar o modo da escola ser. Enquanto encerramos este ano atípico, e em Portugal ainda o estamos a fazer, porque ainda estamos em época de exames e a terminar este atípico ano letivo, unicamente exigente e ao qual respondemos de forma, creio eu, imensamente digna, estamos em passo acelerado também a preparar o próximo ano letivo, tendo em conta, por um lado, a necessidade de preparar o sistema para o eventual segundo surto da pandemia e, por outro lado, a necessidade de reforçar todos os dispositivos de inclusão e de recuperação de aprendizagens, de forma a prosseguirmos esta trajetória positiva que o país vinha fazendo na redução do insucesso e do abandono escolar. É muito importante termos também em conta que tudo o que aconteceu ao longo destes últimos tempos credibilizou o sistema educativo no seu todo, credibilizou todos aqueles que se dedicam à educação e particularmente os professores, e o papel e a importância da escola pública na nossa sociedade. Temos todos necessariamente, depois deste período, mais experiência acumulada, mais capacidade para lidar individual e coletivamente com surtos epidemiológicos e estamos agora a preparar este início do próximo ano letivo,
podendo garantir, por um lado, a retoma das atividades letivas e não letivas, mas também as condições de segurança, as condições de confiança para toda a nossa comunidade educativa. Fazendo também um esforço importante de adaptação das escolas e de reforço das condições, como eu disse, para haver recuperação e consolidação das aprendizagens dos alunos. Para isso, entre outras medidas, estamos a preparar um programa de digitalização que permita que todas as escolas possam estar melhor equipadas e capacitadas, garantindo que os nossos alunos possam ter oportunidades acrescidas de aprendizagem através de recursos tecnológicos, mas tendo sempre em conta as vantagens indiscutíveis do modo presencial. É, pois, para continuar esta aposta, já iniciada neste governo, na promoção da literacia e da cidadania digital nas escolas como alavanca absolutamente essencial para aumentar a participação de todos na sociedade, sobretudo de todos aqueles que estão expostos a situações de maior vulnerabilidade. Já exploramos e continuaremos a explorar as diversas modalidades, as práticas pedagógicas, didáticas que o digital proporciona, sem nunca perder de vista a importância da relação, sobretudo da relação educador-professor com os seus alunos. Concebemos o digital como uma ferramenta em prol do desenvolvimento social e comunitário, evitando os riscos e perigos da individualização crescente. Da mesma forma que seremos os últimos a dizer que o digital substitui completamente o presencial, somos os primeiros a defender o que o digital pode fazer pela escola e pela educação, incrementando-a, atualizando, aproximando gerações, aproximando a ciência, a cultura e a linguagem internacionais. Confesso que nos preocupa mais isto do que o seu inverso. O que a educação pode fazer pelo digital, pois este é para nós apenas mais uma componente, ainda que estrutural e circunstancialmente importantíssima, de aprendizagens e de comunicação. Mas não será, certamente, no futuro, o único motor da educação. Para nós, o digital não pode ser uma força de homogeneização, mas antes uma força de diversificação, mesmo na leitura europeia que temos, na leitura ibero-americana que desejamos e também na leitura global da educação que garantimos aos nossos concidadãos. Assim, a educação digital aparece-nos como um campo fundamental do desenvolvimento educativo atual, o que implica que as administrações educativas definam prioridades claras, reforcem as suas competências próprias e envolvam os centros de conhecimento como parceiros, desde logo as nossas universidades, os nossos institutos politécnicos e também os centros de investigação. Importa-nos uma educação digital transversal e perfeitamente integrada numa política pública de educação orientada por princípios, também como foi dito, inclusivos, necessariamente equitativos e humanistas, que entendem a educação como um direito de todos. É, pois, fundamental que vejamos reconhecidos a cada comunidade educativa a competência e a autonomia para desenvolver as suas próprias estratégias, com recursos pedagógicos, com recursos tecnológicos que mais se adequem aos seus projetos e contextos, privilegiando soluções contextualizadas e em coprodução. Isto não é, usando um coloquialismo, passar a batata quente a ninguém, é assumir uma responsabilidade ainda mais forte de partilha de recursos, metas e avaliações com quem, em nome de todos nós e desde logo no seu próprio, entrega o que de melhor sabe para os nossos alunos aprenderem. Em Portugal, acreditamos profundamente que um governo comprometido com a cidadania e a coesão social deverá sempre defender soluções que promovam a estabilidade e a continuidade dos projetos educativos, bem como a igualdade de oportunidades. Mesmo por vezes isso significa que opções mais prudentes, incrementistas, colaborativas e, claro, bem menos espetaculares, também em termos mediáticos, do que seria fingir que os governantes são quase como astrólogos e que a astrologia fosse uma ciência e logo exata e sabem exatamente que medida será mais adequada num determinado dia de um futuro mais ou menos longínquo. Digo-vos até já, desejo-vos bom trabalho nestes próximos 3 dias, recordando aquilo que sei que todos bem sabem, porque o provam aqui e agora. Que se o ensino provou conviver bem com processos síncronos, com processos assíncronos, a humanidade, apesar de quem se recusa a percebê-la, provou ser só uma e sempre síncrona. Esta talvez seja a maior lição que a pandemia nos veio dar e que a escola deu a todos os que dela fazem uma comunidade. Uma crise é necessariamente uma crise e nunca será uma oportunidade. Mas nessa crise não há imunidades, privilégios ou fronteiras. Há homens, há mulheres, há enormes profissionais,
há crianças, há pessoas que precisam umas das outras para sobreviverem e logo depois viverem. E há estudantes que precisam de nós e, acima de tudo, precisam das suas escolas e dos seus professores. Eu queria agradecer à Virtual Educa, queria, una vez más, saludar a la ministra española, al señor secretario de Estado, a todos los que nos escuchan en España, en Iberoamérica, a todos os que nos ouvem em Portugal, também no Brasil e em todos os países onde se fala português e um pouco por todo o mundo, e desejar muito bom trabalho ao longo destes próximos 3 dias. Eu também estarei atento e, obviamente, que num momento como este todos aprendemos, porque nenhum de nós tem, como eu disse, certezas absolutamente verdadeiras num momento como este de tantas incertezas. Muito boa tarde a todos e muito obrigado a todos.